Olá a todos, meu nome é Lucas e hoje eu vou apresentar para vocês meu trabalho intitulado DNAs repetitivos na análise de um complexo de espécies de anuros com distintos cariótipos e múltiplas zonas de contato secundário. Esse complexo é nomeado Physalenus cuvieri e Physalenus efipfer, e dentro dele nós temos Physalenus efipfer e a linhagem 1 de Physalenus cuvieri, e em recentes estudos, na análise de indivíduos das localidades evidenciadas em azul aqui no mapa, foi encontrada evidências de contato secundário entre esses dois que eu mencionei anteriormente, através de incongruências em análises com DNA mitocondrial e análise com DNA nuclear. Só que o que chama atenção é quando a gente compara os cariótipos desses parentais e também os da zona de contato, que cada um possui um padrão próprio, especialmente com relação aos cromossomos sexuais, que Physalenus efipfer apresenta cromossomos Z e W heteromórficos, e em L1 a gente não encontra quais são os cromossomos sexuais, porque todos os cromossomos são homomórficos. Inclusive o par 9, que é o homólogo aos cromossomos sexuais de Physalenus efipfer. E quando a gente vai olhar os cromossomos da zona de contato, lá também encontramos cromossomos E e W, só que se comparado com Physalenus efipfer, esses E e W são menos heteromórficos do que os de Physalenus efipfer. Então, a gente não tem nenhuma sugestão, nenhum indício de contato secundário atual, ou seja, nenhum cariótipo que a gente encontra na zona de contato é parecido com F1 ou com híbridos das primeiras gerações, que teria metade dos cromossomos de cada parental. Por isso, levantam-se algumas questões, como: será que esse contato secundário não acontece atualmente? Ou acontece? E se não acontece, será que esses cromossomos sexuais diferenciados estão influenciando de alguma forma? Para acessar isso, a gente primeiro precisa preencher o enorme gap amostral que tem entre a distribuição conhecida de L1, Physalenus efipfer e da zona de contato, e além disso, aumentar o número de marcadores cromossômicos para conseguir comparar de maneira robusta esses cariótipos dessas linhagens e conseguir inferir quais são os rearranjos que foram envolvidos na evolução desses cariótipos. Portanto, o objetivo do meu trabalho foi analisar indivíduos de 4 novas localidades que ocorrem entre esses 3 indicados ali no mapa e fazer um mapeamento de novos marcadores para o clado. Alguns já conhecidos no complexo, mas ainda não mapeados na zona de contato, outros são marcadores novos que eu gerei aqui nesse trabalho. Para isso, eu coletei entre 10 e quase 30 indivíduos dessas localidades destacadas, e removi o fígado e músculo para análises moleculares e testículo e intestino para as análises citogenéticas. A análise citogenética constituiu da citogenética clássica, que é o padrão dos cromossomos no Guinça, na banda C e na técnica de Agenor. E, além disso, eu fiz ensaios de FISH com as sequências de interesse, que eram os DNAs repetitivos que eu queria saber o padrão de distribuição entre os cromossomos de cada linhagem. Para isso, para os DNAs repetitivos, eu usei o Repeat Explorer, que é um pipeline que busca os DNAs repetitivos em genomas, e como input eu usei bibliotecas 3RAD, que são uma subrepresentação genômica que já estavam disponíveis na literatura. E esse é o fluxograma que eu usei, que eu segui para fazer o meu trabalho, gerando no final sequências que foram usadas no mapeamento por FISH e na comparação com sequências da literatura ou geradas pelo programa. Além disso, eu, com fragmentos de DNA mitocondrial, fiz inferências filogenéticas para saber a qual grupo cada localidade, os indivíduos de cada localidade ia se agrupar, seguindo o fluxograma indicado aqui no meio do meu slide. E o que eu obtive foi que a localidade Bom Jardim e Dom Eliseu, os indivíduos de lá estão incluídos na zona de contato, que foi corroborado através das inferências filogenéticas e das análises cromossômicas, que apresentaram características que são exclusivas dos cariótipos da zona de contato. Além disso, barra do corda, através das inferências e dos cromossomos, é sugerido que seja pertencente à linhagem 1 de Physalenus cuvieri. E agora eu vou chamar a atenção para vocês para o mapeamento de um DNA satélite que era interessante aqui, já que em L1, esse DNA satélite, que é o PCP-190, é mapeado em todos os cromossomos, enquanto que em EFIPFER ele é mapeado só no cromossomo 3
e nos cromossomos sexuais. E na zona de contato, quando a gente mapeia nos indivíduos de lá, a gente encontra um gradiente, onde indivíduos das localidades mais próximas da distribuição da L1 apresentam mais cromossomos com PCP 190, enquanto que indivíduos que são mais próximos de de Physalimos ephipfer, como Dom Eliseu, apresentam menos cromossomos com PCP 190. Isso também está de acordo com a distribuição dos haplótipos mitocondriais entre essas diferentes localidades. Além disso, o mapeamento do PCP nos cromossomos sexuais da zona de contato não mostrou diferença nenhuma, diferente de Physalimos ephipfer, que a gente encontra um padrão diferente para esse marcador entre os cromossomos E e W. Além disso, a gente mapeou no complexo inteiro o gene para clusters do gene para small nuclear RNA U2, que foi confirmado se tratar dessa sequência através de comparações com sequências já disponíveis na literatura de outros anuros. A clonagem, a partir da clonagem foram obtidos 9 clones, e em alguns deles a gente notou algumas repetições que eram similares ao começo do meu fragmento alvo. Um deles se mostrou bem divergente do restante, sendo possivelmente um pseudogênio, que é comum para esse tipo de sequência, e teve um clone que apresentou 2 cópias em tandem da sequência-alvo que eu tinha de interesse. O mapeamento dessa sequência mostrou um padrão conservado para o complexo, sendo um sítio no par 6 no braço curto na região terminal em todos os indivíduos analisados. Além disso, algumas marcações fixadas apareceram em outro par cromossômico, como na L2 e em Epipher, e em alguns outros sítios cromossômicos teve sinal para o U2 de forma polimórfica. E desses que tiveram sinais polimórficos, se destaca a L3, que cada indivíduo apresentou um padrão próprio de U2. Por fim, sobre o U2, a gente consegue identificar diferenças do padrão do U2 entre os cromossomos E e W de Physalimos ephipfer, onde no Z a gente encontra o U2, no W não. Sobre Mãe do Rio, que era uma das localidades que eu analisei, mas não tinha comentado ainda, a gente encontrou evidências de um novo contato entre Physalimos ephipfer e a zona de contato secundário após a divergência dos cariótipos. Como isso foi sugerido? Através desse par de Mãe do Rio, nomeado como 9A e 9B, que o 9A é idêntico ao cromossomo Z, lá da zona de contato, enquanto que o cromossomo 9B é muito similar ao cromossomo Z de Physalimos ephipfer. E foi confirmado que esses dois cromossomos se tratavam de um par através de células em meiose, no qual a gente conseguiu ver o bivalente sendo formado. Além disso, os novos marcadores gerados aqui, um deles é o PepSat45, que teve alta similaridade com outro DNA satélite já descrito para um outro anuro, e teve marcações teloméricas em vários cromossomos, que é uma característica comum para DNA satélite. Além dele, também teve o FISA-X3 cluster 8, que foi mapeado em Epipher e em L1, mostrando marcação no par 11, auxiliando então na distinção entre o par 11 e 10, que são os menores do cariótipo e são muito similares em tamanho e morfologia. E além disso, a gente recuperou parcialmente a sequência gerada pelo Orbit Explorer e a gerada pelos PCRs feitos por nós. O cluster 12, ele mapeou em 4 pares cromossômicos de Physalimos ephipfer, sendo o primeiro marcador para os pares 9 e 10, e no cromossomo Z ele parece estar colocalizado com o U2. E a sequência gerada no Orbit Explorer foi recuperada através da análise de clones feitos dessa sequência. Por fim, o PEP Cluster 2 mostrou um padrão diferente de marcação entre os cromossomos Z e W de Physalimos ephipfer, e nos cromossomos Z a gente vê cada cromossomo Z com um nível diferente de intensidade de marcação para esse cluster. Além disso, foi mapeado em L1, na zona de contato, e em Physalimos SP, e foi notado um padrão muito similar a uma sonda já conhecida, que é a ZQP-8P. Então, por fim, nós temos agora uma melhor compreensão da extensão dessa zona de contato entre L1 e Physalimos ephipfer. Foi encontrada evidências para uma nova introgressão após a divergência dos cariótipos da zona de contato.
A obtenção de novos marcadores utilizando bibliotecas Traceroute e Opt Explorer foi possível. E, além disso, a gente conseguiu aumentar o conhecimento entre as diferenças dos cromossomos E e W de Physalim's-Pfeiffer e alguns pares que não tinham nenhum marcador cromossômico ainda, que a gente conseguiu novos marcadores que mapeiam neles. Aumentamos também o conhecimento das diferenças entre os cromossomos E e W de Physalim's-Pfeiffer e cromossomos E e W da zona de contato, além de encontrar um gradiente de clusters de um DNA satélite, evidenciando a influência de cada parental nas diferentes localidades da zona de contato. Era isso, muito obrigado e até a próxima.